Glória a Deus. Quem está bem, diga amém. Oh, que bênção. Irmãos, estamos aí. Hoje, daqui a pouquinho, vou entregar para você a fronha, o sonho de Deus em minha vida. E para nós viver os sonhos de Deus durante esses 12 domingos, nós vamos ver, meu irmão, muito Deus falando aos nossos corações. E se você realmente está preparado para viver o sonho de Deus na sua vida, o que você tem que fazer? Aceitar o propósito, o chamado daquilo que Deus tem para você. Como, pastor, aceitar o propósito, o chamado daquilo que Deus tem para mim? Porque os planos de Deus, meu irmão, são para todos, mas nem todos querem o plano do Senhor. No livro de Provérbios, vamos lá, capítulo 19, no versículo 21, Provérbios 19 e 21, no nome de Jesus. Coloca para mim aqui na NBV, na televisão. Quem está na televisão? NBV 19 e 21. Olha aqui para a televisão, por favor, que diz: o homem sonha e faz o que, irmãos? Planos. Pare bem. Você sonha e você faz o que? Planos. Nós aprendemos no domingo passado que o José, ele fez o que? Ele teve um sonho. Falou os planos para quem? Para os seus irmãos. E qual era o sonho? De ser governador. Um sonho de prosperidade. Para muitos é loucura. Por quê, pastor? Que é loucura? Para José não era, irmão. O que é fé? Fé é aquilo que eu não vejo, mas é aquilo que eu espero. Tem muita gente, meu irmão, que está dentro da igreja, mas não vive por fé. Você tem que viver por fé, não por vista. Porque muitas das vezes, você vivendo por vista, você não vai realizar nada na sua vida. E aí ele deixa bem claro para nós, logo de início: o homem sonha e faz planos. Mas ele diz: mas o Senhor é que realiza a sua vontade. Os irmãos de José tentaram ou não tentaram atrapalhar o sonho dele? Sim ou não? Sim ou não? Sim, daqui a pouco nós vamos ver isso. Quem guardou aquele negócio no coração? O seu pai, o Jacó, que era Israel na época já. Mas por que o Jacó, ele guardou aquilo no coração? Porque ele sabia, porque ele já tinha vivido o mesmo propósito que José viveu. Você aprendeu, quem estava aqui domingo passado, aprendeu essa primeira lição. E qual foi, o pastor, o propósito? Que ele colocou a cabeça numa pedra e teve um sonho. Que os anjos subiam e desciam, e lá no topo da escada estava quem? Deus. Jacó, ele ficou como, pastor? Perplexo. Deus está nesse lugar. E Deus falava: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de quem? De Isaac. Mas ainda não era Deus de Jacó. Não era Deus de Jacó. Para ser Deus de Jacó, precisava Jacó entregar o caminho dele a quem? Ao Senhor. E José, meu irmão, vivendo ali numa família, de lutas, de batalhas, porque era quantos irmãos? Quantos irmãos existia na casa de José? Quantos? 13, com Diná e José. 13. Mas não contava pastor a Diná, porque a Diná, ela era mulher. E aí, meu irmão, 13 irmãos dentro da casa. Imagine como é que era essa casa na hora do almoço. Você tem uma família pequena com 4, 5 pessoas, é aquela zoada, não é verdade? Imagine com 13, fora mulheres, que existia, era quantas mulheres? Além dos 13 filhos? 4, não é isso? E Jacó. Imagina só, 18 pessoas vivendo numa mesma casa. Como que não era aquela casa? Uma casa de 14 homens e quantas mulheres?
5 mulheres. Então era 19 pessoas, perdão. 5 mulheres. Porque era 4 mulheres que ele tinha, mais a filha chamada Diná. Então, é 18 mesmo, né? É 18? Não. É 18. Isso mesmo, 18. 18 pessoas. Na hora do almoço, porque tinha briga, nem todos comiam bem. Mas dentro da casa de Jacó existia um homem sonhador. E qual era o nome dele? José. Mas quem que realiza os sonhos? Deus. Quem realiza os sonhos? Deus. E na semana passada aprendemos um pouco sobre o início do sonho de José, irmãos. Onde José ele teve um sonho, mas ninguém tinha ninguém para apoiar no seu sonho. Tem muitas famílias que não tem um pai, não tem mãe, não tem irmãos que apoiam você com o seu sonho. Pastor, eu tinha sonho de ser isso, ser aquilo, e muitas das vezes você não tem ninguém para financiar o seu sonho. Porque para estudar hoje você precisa de quê? Precisa de quê? Imagina só, você entra numa faculdade e naquela faculdade não é pública, porque para você fazer uma faculdade pública você tem que estudar muito para não pagar, entendeu? Porque Deus não é injusto. Tem gente que pensa que Deus é injusto. Não, Senhor, me dá todas essas questões do Enem. Meu amigo, se você não estudou, nem vai fazer, né, Paulo? Paulo, ele tem essa experiência. Por quê? Nem vai fazer. Você sabe por quê? Porque você não vai saber de nada, irmão. Você vai olhar para a prova, um monte de questões, e você não vai responder nenhuma. Aí chega lá, Jesus qual é? A, o B, ou C, ou D? Será que ele vai falar no teu ouvido? Hein? Não, irmão. E aí, meu irmão, para você fazer uma faculdade, você precisa de quem? De dinheiro, para alguém financiar. E aí para você se tornar aquilo que você quer. E quando você entra aonde, pastor? No mercado de trabalho, você não concorre sozinho. Tem pessoas que estão pronto para passar a rasteira. Tem pessoas, meu irmão, que estão pronto para te queimar, como diz o outro. Estão pronto para falar mal de você. E tudo isso você tem que estar o quê? Pronto. Pronto. E José, meu irmão, estava pronto para viver aquele sonho. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque lá no livro de Jó 42, 2, coloca agora na NAA, por favor. Olha na televisão também. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. Os planos de Deus não são frustrados. E José confiava nisso. Confiava tanto, meu irmão, que ele sabia que Deus iria realizar o seu sonho. Você crê que Deus vai realizar o seu sonho? Sim ou não? Mas você tem que estar pronto para lutar por eles. Porque começa a vida de José assim. Vamos lá? Gênesis 37, 12. Gênesis 37, 12. Recapitulando, semana passada aprendemos que José, ele nasceu de quem? De Raquel. Ela teve um filho chamado José, e colocou o nome dele de José, já pedindo outro filho. E ela tem um outro filho chamado Benjamim. O Benjamim faz o quê? O que acontece com Raquel? Morre de quê? De parto. Acontecendo isso, o José e o Benjamim, ele é criado por uma criada de Jacó, uma concubina dele. E aí, acontecendo isso, ele começa a crescer no meio deles e vê muita coisa errada. Mas ele sabia que o seu pai era um homem de quê? De Deus. E aí ele começa a ver, e o Jacó vê algo especial em José. Não porque era o filho da sua velhice, não porque ele era o filho da mulher que ele amava, mas ele sabia que tinha algo especial na vida de quem? De José.
E quando José lhe conta os sonhos, a quem? A sua família, a família não acredita. Na semana passada você ouviu e viu eu falando sobre isso. O Jacó guarda onde? No seu coração. Guardando tudo aquilo no seu coração, acontece algo. Gênesis 37, 12, dando continuidade na mensagem de domingo passado. E seus irmãos foram apacentar o rebanho e de seu pai, junto de Siquém, e disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém, vem. E ele lhe disse: enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e ver como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e trazei-me o quê? Resposta. E assim o enviou ao vale de Hebrom, e José veio aonde? A Siquém. Acontece o quê? Que a pedido do seu pai, ele vai fiscalizar como é que estavam ali os seus irmãos, cuidando dos rebanhos. E Jacó pediu: vai, olha, vê e volta e traz a resposta, viu, José? Lógico que José, ele não ia, meu irmão, à toa, ele ia logo todo bacana. O José, ele tinha uma túnica de várias cores, que foi dada por quem? Por quem? Por Jacó. E aí, chegando onde os seus irmãos, olha o que acontece, versículo 15: e achou o varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: quem procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, dizei-me e peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouviram-lhes dizer: vamos a Dota. E José, pois, seguiu os seus irmãos e o achou em onde? Em Dota. E viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para que matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem quem? O sonhador mor. Lá vem aquele que disse o quê? Que ele vai reinar sobre nós. Lá vem o José, o sonhador. Quer dizer o quê? Que nenhum deles acreditavam. Mas Deus tinha um plano na vida de José. Tem coisa na nossa vida que acontece, irmão, que você não entende por que aconteceu. Depois você vai entender. Quando tudo aconteceu. José, ele tinha um sonho. Mas ele sonhava ser escravo um dia? Sim ou não? Sim ou não? Ele sonhava ser o quê? Governador. Ele não sonhava ser escravo. Nunca passou na cabeça de José: o sonho, primeiro passo é você ser o quê? Escravo. Mas José sabia que ali, para realizar aquele sonho, tinha o quê, irmãos? Um processo. E aí acontece o quê? 20. E vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lançamo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e viremos que será dos seus sonhos. Ó, seus sonhos vão acabar. Tem muita gente que quer acabar os seus sonhos, irmãos. Por isso que eu digo sempre aqui nessa igreja, na segunda-feira: não conte os seus sonhos para ninguém. Às vezes você não pode nem contar para o seu cônjuge, nem para sua esposa, nem para o seu marido. Pastor, está repreendido, nós somos uma só carne. Mas às vezes a visão dele é diferente. Já vi casos que a esposa tem inveja do marido. Pastor, que é isso? Já vi casos que o marido tem inveja da esposa. E não era para ser assim. Vive junto, dorme junto, come no mesmo prato, a mesma comida, mas um tem inveja do outro. E José, contando os seus sonhos, eles queriam acabar com o sonho de quem?
de José. Vamos acabar com o sonho de José. Vamos destruir ele, vamos matar ele. Ele não vai ser nada, ninguém. Mas a Bíblia diz que o irmão mais velho faz o quê? E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos o quê? A vida. O Rúben, ele foi o quê? O apaziguador. Ele apaziguou a situação. E aí diz mais, versículo 22: e também lhe disse Rúben: não derrameis sangue e lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lancei mão nele para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José, os seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, de quantas cores? De várias cores, que trazia, várias cores que trazia, no nome de Jesus, e tornando e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia o quê? Água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha da onde? De Gileade, e os seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levar isso aonde? Ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos ao nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-lo e estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, a nossa carne. E os seus irmãos fizeram o quê? E obedeceram. 28. E passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José e da cova, e venderam José por quanto? 20 moedas de quê? 20 moedas de quê, irmãos? De prata aos ismaelitas, os quais levaram José aonde? Ao Egito. Imagina só, José preso, vendido como quê? Escravo por quem? Pelos próprios irmãos. Qual era a quantia mesmo, irmão? 20 moedas de quê? De pratas. Moedas de pratas, provavelmente 20 ciclos de pratas. E o ciclo, irmão, era uma unidade de um peso usado na antiguidade, aproximadamente a 11 quilos e 300 gramas. José foi vendido por 11 quilos e 300 gramas de pratas. E 20 ciclos de prata, meu querido, trazendo para hoje, você sabe quanto? Quanto, pastor? R$1.130. Se José fosse vendido hoje como escravo, ele valeria quanto? R$1.130. Isso em 2025. Valores do mercado. Pouco. José foi vendido por pouco. Muito pouco. E às vezes a gente fica pensando: quanto que valeria o sonho? Quanto que valeria o sonho? R$1.130. Eu fico me imaginando assim, José, porque ele foi preso. Salmo 105, 17. E mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo. Qual era o nome dele? José. Cujos pés apertaram com grilhões, e quem puseram o que nele? Em ferros. Imagina só, um homem carregando, igual filme. Já assistiu aqueles filmes antigos? O escravo, ele é preso por grilhões aos pés, e ele puxa uma bola bem grande de ferro. E como botar aí na televisão, algum assim, daqui a pouco, procura aí uma imagem aí no Google, para você ver, ele puxando ali, e ele olhava para trás, e os irmãos dele, conferindo as moedas de prata. Qual era o valor, pastor, mesmo? 1.130.
E aí a Bíblia diz assim, 19: até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. José, ele confiou na palavra de quem? Do Senhor. A palavra do Senhor fez o que, pastor? Provou. Aí volta lá, Gênesis 37, 29. E diz, Gênesis 37, 29. E tornando, pois, Rúben a cova, e eis que José não estava na cova, então rasgou o quê? As suas vestes, e tornou aos seus irmãos, e disse o moço: não parece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica com quê? Com sangue. E enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la ao seu pai, e disseram: temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? Como que eles tratam José? Diferente. Não houve luto da parte dos irmãos por causa da inveja. Pastor? Sim. A inveja era tão grande que eles entregam a túnica para Jacó e eles falam com Jacó de uma forma diferente, não de respeito. Eles chegam para Jacó e dizem: olha, está aqui, achamos essa túnica. Essa túnica não é do teu filho? Não era para eles chegarem assim? Essa túnica não é do nosso irmão? Sim ou não? Mas eles chegaram como? Com arrogância. Não é essa túnica do teu filho, Jacó? Ô pai, nem a túnica do teu filho José? E aí acontece o quê? Versículo 33. E conheceu-a e disse: e a túnica de meu filho, e uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. E então Jacó rasgou as suas vestes, e pôs pano de saco sobre os seus ombros, e lamentou a seu filho quantos dias? Quem entrou de luto? Jacó. Os irmãos entraram de luto? Não. Por que os irmãos não entraram de luto, pastor? Porque os irmãos sabiam o que tinha acontecido, que eles que venderam José por 20 moedas de prata. Mas tudo iria se cumprir na vida de José. Pastor, mas onde que José estava confiando? Em Deus. E ele sabia, meu irmão, que estaria começando uma nova etapa na sua vida. Quando você tem a certeza da vitória, pode vir várias etapas. Você vai, deixa Deus agir, Deus conclui e você sai mais do que vencedor. Pastor? Sim. E estava começando mais uma etapa na vida de José. E aquela etapa, meu irmão, que estava começando, ele sabia que os irmãos dele estavam fazendo tudo aquilo com ele, mas um dia ele sabia que ele tinha o quê? Que perdoar. Tinha que perdoar. E é uma coisa que a gente vai ver muito mais na frente, durante esses 12 domingos. E aí ele vai para o Egito, e acontece o quê? Vamos lá? E 35, e levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem, e recusou, porém, o seu consolo, e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. E assim chorou o seu pai. E os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda. Venderam quem? José. Aquela etapa, uma nova etapa da vida de José estava começando. Vendido como escravo, mas vendido para quem? Para o eunuco de Faraó, chamado Potifar. Mas José estava em paz, pastor? Sim. Você aprendeu na sexta-feira, irmão, que você tem que estar em paz. Em João 16, 33, vamos lá? No nome de Jesus, Evangelho de João 16, 33 diz:
E tenho-vos dito isso. Quem achou, diga amém. Vamos lá, Evangelho de João 16:33. E tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais o quê? Paz. José estava ali em paz. O plano de Deus ia se concluir na vida dele. Vendido pelos seus próprios irmãos por 20 moedas de prata, sendo escravo, os midianitas venderam José para Potifar, mas José estava em paz. E aí diz: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas ele pede para você ter o quê? Mas tende bom ânimo, eu venci. Você quer que os seus sonhos sejam realizados? Quem quer, diga amém. Se o sonho de Deus para mim ser realizado, eu preciso vencer todas as etapas da minha vida. Parecer uma doença, eu tenho que vencer. Como, pastor? Através da palavra. Está em paz. Jesus levou todas as minhas dores e todas as minhas enfermidades. Está em paz. Estou em dívida. Fique em paz. Fique em paz. Ah, mas eu não vou agir, pastor. Fique em paz. Você vai ver Deus agindo ao teu favor. José, vendido para Potifar pelos medianitas. Quanto foi que José foi vendido? 20 moedas de pratas. Preso por grilhões. E a palavra de Deus se cumpriu na vida dele. Você quer que a palavra de Deus se cumpra? Não desista dos seus sonhos. Pastor, meu sonho é eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai se cumprir. Amém? Pastor, o meu sonho, pastor, é de ser curado. Jesus Cristo te dá o quê? Saúde. Pastor, o meu sonho, pastor, é de ser liberto. Ó, foi para a liberdade que Jesus Cristo te libertou. Pastor, o meu sonho, pastor, para ser realizado é de prosperar. Prosperidade é dom de quem? De Deus. O que eu preciso fazer, pastor, então? Tá? Em paz. Olhe para o seu irmão e diga: fique em paz. Agora olhe para ele e diga: tenha de bom ânimo. Porque agora olhe para ele e diga: nós somos mais do que vencedores. E quem crê, diga amém. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.